Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a nossa conversa sobre as contribuições de Koselleck para a teoria da história e para a historiografia contemporânea, hoje vamos discutir mais atentamente o capítulo 2 e o capítulo 14 da obra Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. Por que a gente vai trabalhar esses capítulos? Porque na aula passada nós falamos, a partir daquela palestra do Koselleck, apresentando o que é a proposta dele de história dos conceitos, nós mostramos que com essa percepção de se trabalhar como os conceitos articulam e são articulados pela sociedade, como os conceitos, a realidade linguística, são acontecimentos históricos, que falam que mais do que falarem daquele momento, são articulados e parte daquele momento são acontecimentos, são parte do acontecimento, são articulados e articulam o momento que está sendo utilizado, aquele conceito. Falamos dessa historicidade, falamos da análise sincrônica e diacrônica necessária para uma história dos conceitos, falamos das fontes. E na palestra, o Koselleck usa conceitos políticos de língua alemã para mostrar empiricamente a construção da história dos conceitos, e também aponta a questão do conceito de história. É isso que a gente vai se dedicar, nesse primeiro momento dessa aula, a partir usando como texto básico o capítulo 2 do Futuro Passado, que é o capítulo que ele vai discutir a história mestra da vida, a história magistra vitae, que seria então um topos, o capítulo 2 se chama História Magistra Vitae, sobre a dissolução do topos na história moderna em movimento. Quer dizer, é onde ele vai, então, aplicar a metodologia de história dos conceitos para o conceito de história na civilização ocidental, percebendo a sua mudança, ou seja, a mudança do lugar que a história ocupa nessa sociedade, percebendo a mudança durante, principalmente, o século XVIII, onde um novo lugar para a história, um novo conceito de história é formulado. Então, ele vai perceber a história mestra da vida, que é um paradigma de história que nós encontramos desde a antiguidade, é um paradigma que remonta a Cícero, aquela ideia que a história ensina, e ele vai estudar como durante o século XVIII, então, começa a surgir um outro paradigma de história, um outro lugar para a história, um outro topos, que é o paradigma moderno de história, a Geschichte, que mostra, por que ele cita em alemão, não é só porque ele é alemão, é porque a língua alemã é a única que mudou o nome da história ao mudar o lugar da história, o paradigma, de história. Então, a mestra da vida era Historie, em alemão, e o paradigma moderno de história utiliza um outro termo para a palavra para chamar a história, que é a Geschichte, que ele vai apontar aqui. Lembre-se que o paradigma é sempre um modelo de ciência, os paradigmas não desaparecem, A gente tem em determinados momentos paradigmas dominantes, que caem em desconfiança, perdem credibilidade, são substituídos por outros paradigmas, mas isso não quer dizer que eles desapareçam, e não envolve a mudança de paradigma nenhuma noção de evolução, e sim de disposição dos dados, de regras para a elaboração daquele conhecimento. Bom, o texto do capítulo 2 é maravilhoso, eu gosto muito do estilo do Koselleck, porque ele já inicia dando um exemplo de um episódio de 1811, então, início do século XIX, em Hardenberg, onde é contado um caso em que o conselheiro de Estado está querendo imprimir moeda, papel moeda. A gente sabe que quanto mais a gente imprime papel moeda, mais ela desvaloriza, se tem mais daquela mercadoria disponível, vai desvalorizar. E ele vai, então, ele já tendo cansado de argumentar com o ministro das Finanças, já perdendo a discussão, vai lançar mão do paradigma mestra da vida, mas não realmente.
é como é uma estratégia, né, que ele vai fazer de convencimento, é um uso retórico do paradigma mestre da vida, ao dizer: mas senhor conselheiro, o senhor certamente se lembra que já Tucídides falava do mal que sucedeu em Atenas, quando em Atenas decidiu-se imprimir papel moeda em grande quantidade. A esse argumento, né, um argumento retórico, né, que colocaria em Tucídides, em Atenas, na antiga Atenas, o cuidado para não se imprimir papel moeda, né? Sabemos todos nós que não existia papel moeda na antiguidade, né, gente? O conselheiro vai responder: essa é uma experiência de grande importância. Ele retrucou em tom conciliador, deixando-se assim convencer para manter a aparência de erudição. Bom, não vou nem dizer o quanto essa passagem já mostra, né, do que é a nossa modernidade, né? É muito boa para isso, mas mostrando sim um uso de um paradigma que não era mais o dominante e um uso retórico desse paradigma, já que de fato não é uma experiência, né? É uma invenção que o cara faz, o autor faz, para dissuadir o conselheiro a imprimir papel moeda, né? Então, esse dá o tom, quer dizer, ele está mentindo, né? Mas a mentira lança um recurso, né, retórico de lançar o antigo lugar da história, o antigo topos de história, a história mestra da vida, que ao início do 19 já estava, né, desacreditado, né? Como o Koselleck vai mostrar bem, né, esse paradigma mestra da vida, a partir da Revolução Francesa, principalmente, né, ele começa a ser questionado ainda, né, no Iluminismo, né, mas a partir da Revolução Francesa ele de fato sofre uma crise de credibilidade, sendo cada vez mais durante o século XIX sendo utilizado a Geschichte, né, esse paradigma moderno de história, essa história singular, coletiva, progressiva. Então ele vai repassar o que é esse paradigma história mestra da vida, Magistra Vitae, mostrando que a história era então um punhado de experiências, né? Diferentes histórias que você podia lançar a mão dessas experiências do passado, estudá-las, para quando aquele tipo de situação se repetisse no futuro, você tivesse esse conhecimento pedagógico do passado para saber como agir. Veja, ela era um papel quase que inquestionável, que a história ensina, né? A ideia é que se você estudando o passado, você não repetirá os erros quando o futuro vier. Né? É um paradigma muito flexível, Koselleck apresenta isso, né? E ele pressupõe, primeiro, uma natureza humana constante, né? Porque os seres humanos são os mesmos e por isso as condições vão acabar se repetindo, né? E também pressupõe um futuro que repete o passado, né? Eu digo, um futuro, letra do Cazuza, né? O futuro é repetir o passado. É um futuro que repete o passado, ou seja, com outros nomes, mas as mesmas situações. Então, você põe pouca expectativa de futuro, né? Você não espera um futuro diferente, você espera que o futuro seja mais ou menos uma repetição do passado com outros nomes, né? Então, esse lugar da história, essa história que ensina, essa história pedagógica, essa história punhado de experiências, né? Que não tem uma linha evolutiva ligando essas experiências, são histórias, no plural, né? Que fornecem exemplos que continuam válidos, exemplos pedagógicos. É um tipo de um modelo de história e um lugar que a história ocupava na civilização ocidental, que vem desde a Antiguidade Clássica. E ele vai, então, como bom historiador, né, vai mostrar empiricamente, né, como você encontra, sim, esse lugar para a história na civilização, em Tucídides, em Cícero, em Beda, na Idade Média, em Maquiavel, cada um com as suas especificidades. A história dos conceitos nos mostra que cada utilização de conceito é única, é singular, é um acontecimento específico, né? Porém, através do conceito, o conceito é aquela palavra que congrega, né, a possibilidade de generalização de experiências diferentes, né, que você consegue perceber o que elas têm em comum, onde se aproximam e onde se afastam. Então, pela história dos conceitos, você pode comparar esses diferentes usos da história, como
como vai ser dito, né, a escola dos líderes, como algo que ensina, um passado que é pedagógico e que ensina para você não repetir os erros no futuro, né, em vários autores, em vários momentos históricos diferentes, com muita diferença no seu conteúdo, mas também com algumas permanências. Qual é a permanência? A ideia de que a história são várias histórias e que essas histórias são experiências do passado que nos ensinam no presente para nós não repetirmos os erros no futuro. Eu disse que os paradigmas não desaparecem. Esse paradigma mestre da vida foi muito ativado agora, nesses últimos anos, quando em muitas charges, memes que você encontra pela internet, quando tem um meme famoso, não vamos lembrar qual, meme não, é uma charge famosa, não vou lembrar de qual cartunista, que tem umas pessoas com plaquinhas numa manifestação pela volta da ditadura militar e atrás passa uma mãe com um filho com uma plaquinha por mais aulas de história. Bom, se você acha que uma pessoa que defende a volta da ditadura militar defende isso porque não estudou bem a história, você está ativando a história mestra da vida. Você parte do pressuposto que se aquelas pessoas estudassem mais a história, não desejariam ter de volta uma ditadura. Ou seja, você acha que o estudar história vai mostrar a experiência passada, vai dar conhecimento dessa experiência passada, e essas pessoas, com esse conhecimento, não repetirão o erro no futuro. Esse paradigma, esse lugar da história, é a história magistra vitae, sendo ativado. Viu como os paradigmas não desaparecem? Bom, então ele vai mostrar todas essas utilizações, vai mostrar como ela percebe que as ações são semelhantes, né? Como eu disse, a história dos conceitos permite isso, você vê a diacronia e a sincronia, né? Quer dizer, o que aqueles acontecimentos têm de diferente, aqueles usos têm de diferentes, mas também o que eles comportam de generalizável, né? De permanência. E aí ele vai mostrar, então, quando esse paradigma começa a ter uma crise de confiabilidade, né? A partir do iluminismo, né? E principalmente a partir da Revolução Francesa, né? Você percebe aí que ele vai citar ao início do 19 o Tocqueville, já dizendo, olha, o passado não lança mais luz. Essa ideia de que o passado não mais ensina já está forte ao início do século XIX. Tá? Então, durante o século XVIII, ele vai mapear essa mudança na Alemanha, está lá na página 48, né? Que na Alemanha, então, muda o nome da história, né? De Historie para Geschichte, e traz com isso a crítica à tradição, né? Claro que é uma mudança que está sendo gestada lá na crítica iluminista ao antigo regime, né? E ao início, então, desde meados do século XVIII ao final do século XVIII, né, com a Revolução Industrial, há uma crise de confiabilidade desse conceito de história mestra da vida, e quando você entra no XIX, você já viu nessa citação que usa, né, como estratégia retórica, mas mentindo ao início do texto, e agora os autores do início do século XIX apontando que o passado não lança mais luz. Bom, a historinha, então, é a história mestra da vida, né? Ela é um exemplo pedagógico, relatos de experiências que você conhece para utilizar quando aquele passado se repetir no futuro. A Geschichte, ela é um acontecimento único, ela é a história, é uma história singular coletiva, é uma história que vira sujeito da sua própria história, é uma história que separa o processo histórico progressivo da humanidade do relato desses acontecimentos. Então vai existir a história, o sentido progressivo da humanidade indo rumo ao futuro, e as histórias, relatos dos historiadores. Lembre-se que a gente já falou isso muito em aula quando a gente estava falando dos historiadores no século XIX, né? Essa Geschichte vai dar o espaço para a filosofia da história, ou seja, a ideia de que a história tem um sentido previamente estabelecido, está indo para algum lugar. A gente já leu o Benjamin fazendo a crítica, né, em 1940, inclusive ao materialismo histórico que tinha essa temporalidade progressiva dentro dele. Como que o materialismo histórico ia ser crítico ao capitalismo se adotava uma concepção de tempo histórico progressivo, né, gestado na sociedade burguesa e capitalista, como a gente está vendo, né? Com essa temporalidade, você não tinha como
fazer uma história dos vencidos, né? Fazer essa história contrapelo, vendo um tempo progressivo. Por quê? Porque no tempo progressivo, nesse modelo da Geschichte, como eu digo, é uma história trilho do trem. Por que é trilho do trem? Porque a história vira um trenzinho que já tem um caminho, ou seja, um trilho previamente definido. Você sabe para onde está indo. Para a liberdade, se for em Hegel, para a revolução comunista, se for em Marx, para o estado positivo, se for em Auguste Comte. Quer dizer, positivismo, marxismo, idealismo hegeliano, todos eles dão um sentido previamente estabelecido. Não é à toa que Fichte já dizia que os historiadores arranham a superfície da história com o relato dos acontecimentos. Só a filosofia sabe o sentido da história, né? Quer dizer, essa ideia que a filosofia da história dá o sentido previamente estabelecido da Geschichte, enquanto que os historiadores ficam ali fazendo relatinhos dos acontecimentos, né? Então, essa visão da filosofia da história é essa visão ligada a um novo topos, a um novo lugar para a história, que foi construído principalmente na segunda metade do século XVIII. E quando a gente chega no século XIX, pós-Revolução Francesa, a gente tem claro que o passado não ensina mais nada, né? Ele vai dar o exemplo de como, após a Revolução Francesa, na Restauração, são proibidas as aulas de história sobre o período revolucionário. Quer dizer, até a proibição do estudo desse período mostra o quão revolucionário era a Revolução Francesa, né? Então, você está vendo aí essa ideia, né? Não é à toa que a Revolução Francesa colocou, inclusive, um calendário novo, né? Para exatamente marcar o início desse novo. O passado não tinha mais nada. O passado era tradição, era o antigo regime, não tinha mais nada para ensinar. A partir do final do século XVIII, na Europa, o novo está sendo preparado. Quer dizer, está sendo preparado um futuro. Existe uma expectativa que o futuro será algo novo e que a gente vai chegar lá produzindo progresso no presente, né? Bom, ele vem aqui falando, estou na 49 aqui, eu já avancei o texto, né? Então, que a Geschichte separa a história, o sujeito progressivo, né? Realização do destino da humanidade nesse trilhinho de trem, né? Que claro que a locomotiva vira a Europa, né? Ocidental, capitalista, puxando o trenzinho do progresso. Todas as outras civilizações não são agora mais histórias no plural, né? Todas as outras civilizações são estações do passado, né? São momentos do passado da humanidade que ficaram para trás. Vejam como a Geschichte legitima o eurocentrismo, legitima o etnocentrismo e legitima o colonialismo. A Europa é o vagão, né? É a locomotiva do progresso. Então, ao dominar o mundo, né, está puxando essas civilizações que estão congeladas nesse passado para o progresso, para o futuro. Todo mundo lembrou como esse discurso é ativado na contemporaneidade. Sim, né? A Geschichte pode não ser mais o paradigma dominante na nossa profissão, mas ela é sim um paradigma muito recorrente na nossa sociedade. É o que eu digo, os paradigmas não desaparecem, eles podem não ser mais os dominantes, mas eles são reativados em novas e apropriados em outras situações, em novos acontecimentos. Daí a importância da história dos conceitos. O que fica e o que muda pode ser indicado a partir desse acontecimento discursivo. Bom, então, a Geschichte repara a história em si do seu relato, né? Ele vai citar o Droysen, né? Grande nome, um manual de estudos históricos antes do Langlois Sinobô, né? Um grande representante da escola histórica alemã do século XIX, né? O Droysen vai dizer, acima das histórias está a história. Quer dizer, exatamente, acima desses relatos, acima do trabalho que o historiador faz, está a história, no sentido de Geschichte, de sentido progressivo para a humanidade, né? Assim, pós-Revolução Francesa, a história virou sujeito em si, para fora do relato, fora do nosso trabalho. Né? Como ele vai dizer em outro momento do texto, só é possível fazer história na modernidade, né? Antes da modernidade, na história mestra da vida, a gente não era possível fazer história, era possível estudar história. Essa ideia de que existe uma história pré-estabelecida fora é o paradigma moderno de história. Bom,
Ele vai continuar a pesquisa empírica, eu não vou repassar todos os autores que ele vai mostrar o uso ou da Magistrawitt ou da Geschichte na sua percepção. Vou só destacar na 53 a resistência do Rank, né? O Rank usa no plural Geschichte, usa Geschichtes, né? Porque, como ele vai dizer tanto aqui no Futuro Passado, como no História dos Conceitos, como nas outras obras dele, né? A escola histórica alemã, ela se relaciona sempre de forma indireta com a Geschichte, né? A gente viu o Droysen mostrando, né, adepto da Geschichte, mas também a gente vê o Rank, né, antes dele, usando no plural, tendo claro que o que existe são os relatos, né? O que existe manter o Rank, ele tem essa ideia, sabe? Ele não quer, ele diz nesse texto que ele cita o Fichte, dizendo que os historiadores arranham a superfície da história, ele vai dizer, e nós historiadores podemos dizer que a filosofia é só um modo de pensar num determinado momento histórico, né? Então a gente sabe que o Rank tem essa situação indireta. A gente percebe como pano de fundo essa temporalidade progressiva, né? Eurocêntrica da Geschichte, mas ele não é uma adesão completa, né? Ele mantém no plural, né, a ideia de histórias, né? Para não cair no domínio da filosofia da história, tá? Porque o trabalho do historiador, como vai dizer aqui na 53, o historiador da escola histórica alemã do século XIX, o trabalho do historiador é o que aconteceu, né? Então, ele tenta manter essa relação mais indireta, né? A gente já falou isso lá no início dessa disciplina, né? O Rank, ele tem isso. É claro que ele está naquela temporalidade progressiva, claro que ele é eurocêntrico, né? A gente percebe isso nos textos dele, mas ele tenta manter essa ideia de diferentes histórias para não cair num sentido único teleológico para a história, porque aí já seria a área da filosofia da história, né? Então, no século XIX é isso, é um avanço da filosofia sobre o terreno da história, né? Falamos isso, vamos falar... Estou aqui na 55, ele diz, se a história se torna um evento único e singular da educação do gênero humano, então cada exemplo particular, advindo do passado, perderá força, necessariamente. Cada ensinamento particular conflui, então, num evento pedagógico geral da humanidade. Por isso que a gente chama Geschichte de uma história singular coletiva. Ela não se repete, né? Ela só acontece uma vez, o passado é ultrapassado, nós estamos indo num sentido, né? E não se aprende mais nada, a não ser que a única coisa que ela ensina é que a humanidade está em evolução, né? Está em progresso. Bom, ele vai dizer que tanto a Mestra da Vida quanto a Geschichte mantém o historiador meio julgando, né? Julga o comportamento no passado, né? No caso da Geschichte vai ser se você está travancando o progresso ou não, né? Então tem sempre essa ideia na Geschichte de um progresso inexorável, né? Que você age no presente em nome do progresso, como ele falou na palestra, né? A gente vê ali naquela questão do Hitler-Napoleão, né? A questão da frente russa, né? Quer dizer, a história não ensina mais, né? Hitler em nenhum momento pensou em aprender com o general inverno do Napoleão, né? E a percepção progressiva, a percepção que agora estamos muito mais desenvolvidos e podemos atacar, né? Se mistura com esse paradigma de história, né? De que é um singular progressivo, que nós estamos indo para um lugar sempre à frente. O passado é sempre algo ultrapassado, que não ensina mais, que não cabe mais ao presente, né? Bom, e se é assim, o que nós fazemos no presente? No presente nós planejamos o futuro. É assim que o historiador, que era o especialista no passado, vai virar o prognóstico do futuro, né? E aí o historiador é chamado a dizer para onde vamos e não da onde viemos, né? Essa mudança do topos, a mudança do lugar do conhecimento que nós produzimos, né? Então, porque como o futuro é desconhecido, nós temos que torná-lo o melhor possível, né? O melhor, mais evoluído possível.
o presente vira o lugar de agir em nome desse futuro. Então, ou se planeja, como na União Soviética, ou se elimina quem é considerado obstáculo a essa expectativa de futuro, ainda na questão da União Soviética, né, o genocídio dos pequenos e médios proprietários rurais pelo Stalin, para permitir a coletivização dos campos. No caso do Hitler, o futuro é para a raça ariana pura, então o extermínio de judeus, portadores de necessidades especiais, portadores de sofrimento mental, entre outros grupos considerados, né, não desejáveis para esse futuro. Você age no futuro, age no presente, se legitimando em um futuro que não existe, que é só a tua expectativa. É o futuro no presente, ou seja, o que você tem de expectativa para esse futuro. Então, o presente vira o lugar para você agir em nome do futuro, planejar esse futuro. Na Mestra da Vida, não. O presente era o lugar para você estudar o passado, para quando aquilo se repetisse, soubesse como agir. Né? Veja uma mudança desse lugar da história. Bom, junto com essa ideia de Gerschicht, a gente vê desde o século XVIII, né, ele vai discutir isso a partir da página 58, essa ideia de aceleração. É preparar o futuro, preparar para o futuro, agir no presente, acelerando a chegada desse futuro tão desejado e tão progressivo. Né? Então, você vê essa aceleração do tempo histórico que a Gerschicht traz. Ela traz, segundo o nosso amigo Koselleck, uma vertigem, né? E essa ruptura, onde o exemplo do passado não ensina mais. Né? Bom, a questão do historicismo eu já falei. Então, aqui eu fiz um pequeno resumo de alguns pontos importantes do capítulo 2. Já sobre o capítulo 14, né? Eu quero apontar, vou direto ali para ele, para a gente... no capítulo 14, o Koselleck trabalha com as duas categorias antropológicas que ele utiliza para analisar a historicidade, como uma determinada sociedade, um determinado momento histórico, pensa a sua historicidade. Quais são essas categorias? O espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Por que ele chama de categorias antropológicas? Porque são instrumentais de pesquisa elaborados por ele, no presente dele, né? Como se fossem tipos ideais weberianos, entendeu? São construções teóricas que você vai aplicar sobre o material empírico para perceber o quê? No espaço de experiência. O que tem do passado nesse presente que você está estudando, e no horizonte expectativo, o que tem de futuro nesse presente que você está estudando, né? Esse presente passado, que é o teu objeto de pesquisa. Né? Então, por que são categorias antropológicas? Ele diz que você pode aplicar em qualquer sociedade humana, porque qualquer sociedade humana tem uma percepção do que é o passado, naquele momento que está vivendo. Passado é algo que ensina, passado é algo que é ultrapassado, que não serve para mais nada. Isso são maneiras de você pensar o lugar do passado no teu presente. E toda a sociedade humana também tem um pensamento sobre o futuro, uma expectativa. Na Mestra da Vida, a expectativa era repetir o passado. Na Geschichte, no paradigma moderno de história, a expectativa é um futuro melhor, né, de progresso, de evolução. Tá vendo? Então, eles são instrumentais teóricos, o espaço de experiência, horizonte, expectativa, categorias, para você analisar o teu material empírico, para pensar como aquele momento está pensando a historicidade. Né? Bom, e aí ele vai falar um pouco da nossa profissão, né? Que o historiador trabalha em dois planos, ou seja, a gente analisa o já articulado na linguagem, a heurística, né? A pesquisa dos nossos documentos, transformando-os em fonte a partir do nosso problema de pesquisa, né? E também esse trabalho, né? de você mapear, reconhecer, interligar todo esse material. Se a gente lembrar o nosso amigo Certeau, né, é o nosso procedimento, a nossa operação historiográfica, quer dizer, o lugar que nos ensina os nossos procedimentos, as nossas perguntas, a nossa reflexão teórica,
né? Os procedimentos que nós vamos aplicar sobre o material empírico, os nossos arquivos, os nossos documentos, transformando-os, né? Artificializando esses vestígios, transformando-os em fontes, né? Então, nesse momento é que nós vamos usar, né, o espaço de experiência e o horizonte de expectativa como instrumentais, né, para os procedimentos de análise. Através da história dos conceitos, ele vai retomar o que a gente discutiu na aula passada, a gente consegue ver a divergência e a convergência, o que permanece e o que muda, né? E se você aplicar, então, essas categorias que ele está sugerindo, né, você vai conseguir compreender a historicidade. Ele vai dizer, não há expectativa sem experiência, né? E nem experiência que não comporte uma expectativa. Então, cada momento histórico você vai ter uma percepção do que é o passado como experiência, se ele ensina, se ele não ensina, se tem muito passado nesse presente, muita experiência, né? Sociedades que a tradição pesa, define, né? Ou não, né? Sociedades em que tem pouco espaço para a experiência, para o passado, e você está projetando um futuro, desejando, agindo em nome desse futuro, né? Então, experiência e expectativa seriam o dado prévio, quer dizer, o instrumental de análise, né? Bom, e por que que isso é importante? Já falamos na aula passada, não é retornar à história das ideias, né? Esses usos, né, do passado no presente e do futuro no presente são acontecimentos históricos. Eles definem comportamentos, eles organizam grupos, né? Eles estabelecem estratégias de ação. Então, a linguagem faz parte do concreto, né? Faz parte, é acontecimento. Né? Não existe essa diferenciação como um mundo ideal, como um espelho. Não, está aqui, está articulando, né? Está conduzindo, está permitindo associações, né? Ó, eu botei aqui uma citação da 309. A história concreta amadurece em meio a determinadas experiências e determinadas expectativas. Ou seja, é aqui. A história efetiva está acontecendo com experiência e com expectativa. E compreender como elas se articulam é compreender a historicidade do momento, né, do teu objeto de pesquisa, né? Então, aí, a partir da 309, ele vai definir bonitinho essas duas categorias de análise, que ele chama de meta-históricas, né, porque são instrumentos de análise. A experiência, que é o passado no presente, que seria a memória para o Santo Agostinho, e a expectativa, que é o futuro no presente, ou seja, o que ainda não foi experimentado, né, mas que você está prevendo que vai acontecer, você projeta que vai acontecer, né? Bom, assim, você tem por essas categorias a presença do passado no presente e do futuro no presente. Daí o nome do nosso livro, né? Que foram os futuros pensados no passado, né? No período que ele está analisando, século XVIII e XIX, que é o período de análise. E aí tem como bom historiador, ele vai citar um exemplo empírico, né? Que é a citação lá da piada, né? Da União Soviética, com o Khrushchev, né? Então, vamos ali na 311, né? No final de um discurso, Nikita Khrushchev vai dizer: o comunismo já pode ser visto no horizonte, declara Khrushchev em um discurso. Aí um ouvinte do discurso pergunta, né? Camarada Khrushchev, o que é horizonte? Procure no dicionário, responde, né, Nikita Sergeyevich Khrushchev, né, que é o nome completo do Khrushchev. Desejoso de esclarecimento, o ouvinte, ao chegar em casa, encontra em uma enciclopédia a seguinte explicação: horizonte, uma linha imaginária que separa o céu e a terra, e que se torna mais distante quanto dela nos aproximamos. O comunismo já pode ser visto no horizonte, dizia o Khrushchev no discurso, e o horizonte é uma linha imaginária que nunca chega, que sempre se afasta quando a gente caminha em direção a ela. É genial essa citação, né? Então, e ele vai ainda usar duas metáforas, a ideia de que a experiência é como uma máquina de lavar, né? Ou seja, o passado, né? Cada presente vê um pedaço, né? Quando a roupa tá, máquina de lavar, aquela com o vidro na frente, tá, gente? Aquela que é bem cara pra gente aqui no Brasil.
tá girando a roupa, aquela máquina de lavar com o vidro na frente, né? E cada hora você vê uma peça, né? Quer dizer, cada presente possibilita uma lembrança do passado, né? Porque a memória é sempre presente, é sempre o presente que ativa, né, a tua memória. A memória é sempre presente. E o futuro? O futuro é sempre esse horizonte, né? É que nem o comunismo na passagem do Khrushchev aqui. Quanto mais a gente caminha em direção a ele, mais ele fica distante, mais ele se altera, né? Então, a expectativa está sempre aberta. É o presente que organiza o que você tem de expectativa em relação ao futuro. O passado é a máquina de lavar. Cada presente você olha uma peça, um fragmento desse passado diferente. E a tensão entre os dois, entre a experiência e a expectativa nesse presente, é que formula o tempo histórico. Ei, viva nosso amigo Kozelik! Tá bom? Então, acho que com isso a gente consegue ter um pouco... ele vai mostrar que são desiguais, né? Vai mostrar que quanto maior a expectativa, menor a experiência, né? Presentes que têm pouca experiência permitem que você construa expectativas mais amplas, né? Porque você não tem muita noção de passado. Muito passado faz com que você tenha poucas expectativas, né? De futuro. Então, a gente vai discutir isso depois no Memória, História e Esquecimento, né? A importância do esquecimento. Ele vai apontar também como, nas sociedades pré-capitalistas, vamos chamar assim, né? Cristãs, o grande futuro que corria na civilização ocidental era o cristianismo, né? O fim dos tempos, né? A volta de Jesus à Terra. Essa era a única expectativa de futuro que tinha. Que o conceito de progresso criou um novo horizonte, e aí retomamos o Benjamin, né, a importância então de fazer a crítica, de não naturalizar esse tempo histórico progressivo, daí a importância de refletir como a historicidade é um construto histórico, né? E para compreender como o conceito de progresso reorganizou a própria experiência, né? Abriu novas ordens de expectativa. Essa ideia, a partir do iluminismo, que a técnica, que a razão iria nos levar à liberdade, iria nos levar a um mundo melhor, né? Que vai ser destruída com as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, Primeira Guerra, crise de 29 e Segunda Guerra Mundial, né? Vão fazer a crise de credibilidade, né? Como a gente falou, desse paradigma, que ele vai aí perder a sua preponderância. Já falei que esse paradigma, né, de tempo progressivo, de história singular coletiva, da história no trilho do trem, que a Europa vira a locomotiva, é uma história que justifica o colonialismo, né, inclusive o colonialismo epistemológico, né. Aí ele vai fazer toda a análise, vai analisar em Kant, né? Vai mostrar como a sociedade contemporânea afasta a experiência da expectativa, né? Abre para o futuro. Tá aqui, ó, quando ele fala, quanto menor a experiência, maior a expectativa. Esse é o tempo da modernidade, né? Tá aqui, ó. Continua, tô lá na 326. Continua sendo comum a todos os conceitos de movimento a produção compensatória que realizam. Quanto menor o conteúdo de experiência, tanto maior a expectativa que se extrai dele. Quanto menor a experiência, tanto maior a expectativa. Eis uma fórmula para a estrutura temporal da modernidade, conceitualizada pelo progresso. Então, depois que a gente vê o Hartog, a gente vai retomar Kozelik, Hartog e Benjamin, para a gente poder, então, compreender o nosso regime de historicidade. Mas a gente vai ter que entrar com o Hartog para fazer essa mudança, né? Essa ampliação do Kozelik, para a gente aí poder fazer essa crítica, né? À nossa temporalidade, tá bom? E essa concepção progressiva. E discutir o lugar da memória. Vocês veem que as nossas aulas são todas interligadas, né? Existe uma ordem dos fatores aí,
que vai permitir, então, ninguém está por acaso nessa disciplina, né? Agora, depois do Koselleck, a gente vai ver o Hartog, e depois a gente vai retomar questões que nós falamos com o Benjamin e retomar os debates contemporâneos, ver o lugar da memória, né? E ver a questão da nossa epistemologia, do papel da história e da necessidade de descolonizar a nossa epistemologia, tá bom? Que é como a gente vai fechar a disciplina. Quem já andou no Moodle já viu que está tudo organizadinho já até o final do nosso ano letivo de 21. Para quem não é da Unicentro, vou contar, a gente vai terminar 21 final de março. E só depois a gente vai entrar em 22, tá bom? Então, final de março de 2022 é que vai terminar o ano letivo dessa disciplina de 2021. Ah, quero falar uma coisa ainda. Sobre o Koselleck, né? Eu quero falar que o Koselleck, então, gente, ele, nesse livro aqui, eu não tive tempo de falar, mas eu recomendo a leitura dos outros capítulos, né? Para os alunos eu botei o PDF inteiro, tá? Mas eu queria falar, muito importante, que tem ali no capítulo 5, aquele debate que a gente fez superficialmente com a palestra dele, a história dos conceitos e a história social, essa integração que ele propõe. No capítulo 6 tem história, histórias e estruturas temporais, né? Que é muito bom para a gente pensar o ofício mesmo, a metodologia da pesquisa histórica, sabe? O nosso trabalho de trabalhar com, sabe, ele retoma o Brodel, eu já falei para vocês, evento, conjuntura e estrutura, como isso é uma opção teórica nossa, né? E como trabalhar com essa opção teórica, que ele retoma ali no representação, evento e estrutura, né? Então, como a nossa narrativa historiadora precisa articular, porque essas diferentes temporalidades, ou seja, temporalidade é a duração, daquele modelo Brodel. Historicidade é o que a gente viu agora, o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, né? A relação entre o passado no presente e o futuro no presente. Aí é a historicidade. Então eu recomendo a leitura desses textos. Também temos aí trabalhos, né, empíricos dele sobre a mudança do conceito de revolução, que é muito importante, né? Como a revolução passou daquela questão cíclica, né, da Lua, das constituições, para essa ideia, a partir da Revolução Francesa e durante o século XIX, de mudança estrutural, né? Também tem o conceito sobre modernidade, né? Essa aceleração do tempo histórico, né? Como o conceito de modernidade traz essa aceleração dos seus usos, né? Então é uma obra, né, só apontando alguns aspectos, é uma obra essencial para a nossa formação na teoria da história e na historiografia. Recomendo a leitura e é isso. E até o nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço e obrigado por estarem assistindo. Beijo!